Por que a gente está com o sistema um pouquinho falido e eu acho que vai dar um tranco? Porque a gente, como povo, não tem emocional para suportar o tranco que nós vamos passar. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo algo surpreendente. Uma mudança de tempo muito rápida, em cima de uma mudança de tempo, em cima de uma mudança de tempo, tudo em cima do outro. Eu chamo isso de um caos em cima do outro. E as pessoas não estão percebendo, mas a gente, como país, infelizmente, vai quebrar. É assim, ó, uma empresa quebra por falta de dinheiro no caixa, e aí o que tem que fazer? Tem que ir lá pedir ajuda do judiciário para organizar as contas e não quebrar ela, aí faz uma recuperação judicial, um RJ. Ou, antes disso, você tem que renegociar essa dívida, renegociar de novo, arrumar dinheiro no banco, arrumar dinheiro com o terceiro, vender parte da companhia, fazer um monte de coisa. Quando um governo quebra, né, agora, por exemplo, o Congresso Nacional não aprovou o IOF. Um juiz, com a caneta, falou, tá valendo. E o Congresso Nacional derrubou, mas ninguém vai falar nada. Vocês não conseguem entender o que é 20 bilhões. 20 bilhões é uma riqueza de 1 bilhão é a riqueza de 1 milênio. É como se fosse a riqueza de 20 milênios, pra você entender. E aí o que acontece? Por que é o fim? Porque tudo aquilo que tem a sua função precípua, a sua função essencial, não está sendo cumprido. Então o Brasil está completamente do avesso, moralmente falando, produtivamente falando. Alguém que está forçando a barra para a gente ser taxado, não diminui despesa, aumenta gasto o tempo inteiro, vai sobrar no nosso lombo de novo, nós vamos começar a pagar as transações todas que a gente... Vocês lembram do IOF ou não? Aí você fala, cara, o que isso tem a ver? Eu só quero prosperar. Para você prosperar, você precisa estar numa plataforma de prosperidade. A plataforma de prosperidade, a número 1 é o país. Aí vem outras plataformas em cima do país. Aí vem o estado, e aí vem a cidade, e aí vem as plataformas. Por exemplo, tem as plataformas físicas e tem as plataformas virtuais. Para quem nunca ouviu isso, uma cidade é uma plataforma. Por exemplo, a cidade que vocês estão chama-se Barueri. Ela é uma plataforma de prosperidade, eu te provo. Isso aqui explodiu nos últimos 40 anos por causa da ideologia desse lugar. Esse lugar cobra menos imposto e atraiu todo mundo. Eu não vim para Alphaville porque aqui é legal. Eu vim por causa de uma energia. E quando eu percebi que a energia era boa demais, eu falei, tem alguma coisa errada. Por que esse lugar é bom desse tanto? Eu não vim por causa do imposto. Mas eu descobri por que é bom desse tanto. É por causa do imposto. Então aqui é uma das cidades que menos cobra imposto sobre o serviço no país. Aí você pega, olha, por que empresas como a HP está aqui? Como é que partes da Bolsa está aqui? Por que grandes, gigantescas companhias estão aqui? Indústrias estão tudo aqui dentro. Num espaço muito pequeno. A cidade é pequena. Mas o que tem de companhia fez uma das cidades mais ricas entre as 5.557 cidades do país. Por quê? É muito melhor você cobrar menos imposto e atrair mais gente. E aí que está o detalhe. A cidade Barueri é uma plataforma. Ela é uma plataforma de liberdade para empreender. Logo, você imagina, consegue cobrar menos imposto, mas tem excesso de emprego. Por que todo mundo ama investir nos Estados Unidos? Porque lá é uma plataforma de liberdade, lá é uma plataforma onde tem segurança, o dólar norteia o mundo inteiro. Então o que eu quero que vocês entendam? O que acontece num país onde as pessoas não entendem nada do que eu estou falando? Qualquer coisa serve. E você quer saber? Se continuar do jeito que está e o Brasil afundar, o Lula ainda ganha. Por que ele ganha? Porque o povo só precisa de storytelling. Tipo, lá, a nação imperialista quer mandar na gente. O povo é mesmo. Aí fica todo mundo nessa conversinha e tchunga, toma nós mais 4 anos de atraso. Por quê? Porque o Brasil parou de ser uma plataforma de negócio, parou de ser uma plataforma de liberdade. Sabe o que é o mais intrigante? Eu conheço praticamente o mundo inteiro. Eu nunca vi um país tão rico igual o nosso. Dimensões continentais. Eu olho para o céu vale mais aqui. Alguém fala assim, me prova. Quer que eu te prove ou não? Só de não ter neve aqui, o céu vale mais. Aí você olha, o subsolo vale mais, não tem terremoto nessa bodega, não sei explicar o que Deus deixou aqui, que esse trem nada de ruim tem aqui, só nós. Deus deixou o negócio prontinho aqui, o último povo a viver pelado na terra desde o Éden era aqui. Ou seja, a atmosfera é melhor, 3 safras, aquífero nosso é autossustentável, a gente não precisa de água de ninguém, não precisa de petróleo de ninguém, não precisa de floresta de ninguém, não precisa de nada de ninguém. Minério adoidado, tudo perfeito, mesmo assim vai quebrar. Por quê? Porque o que quebra é o emocional. O que você precisa? Você precisa estar atento. E você não precisa desesperar. Vamos falar todo mundo assim, ó. Eu não preciso desesperar. Por que você não tem que desesperar? Porque quem é reinante, quem tem uma mentalidade de governo, não fica curvado para a circunstância. Ele vê que está com dificuldade, ele tem que ir lá e pensar coisa diferente. Tá difícil? Tá difícil.
Mas aqui está o segredo. Acabei de chegar de Israel. O povo lá é engraçado demais. Eles gostam mais dos lugares onde tem adversidade para eles ir lá quebrar a cabeça. Mano, judeu é brabo demais. Eles gostam de adversidade para contornar a adversidade só para bater no peito e falar que o cara é brabo mesmo. Deus deu uma terra para eles com 65% de deserto. E aí é simples. A terra prometida. A terra prometida não era um oásis, era um negócio difícil. Mas os caras fazem o quê? Vamos transformar o que é difícil em coisa simples de fazer. É chocante. Então, o que eu sugiro que todo mundo faça? Primeiro, não faz sentido entrar em desespero, não faz sentido atrasar o progresso, não faz sentido ficar esperando alguém mudar a sua realidade. Governo, todos que passaram, FHC, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Bolsonaro, Lula 3, todos eu consegui prosperar. Todos. Do primeiro, eu tinha 16 anos de idade. Todos. Eu só prosperei. Aí você fala, Tara, mas você é um ponto fora da curva. Qualquer pessoa que olha para a circunstância e joga com a circunstância, prospera. Quem é dominado pela circunstância vai junto. Então eu vou dar um exemplo. Não foi o Lula que me ensinou a mexer com tecnologia. Então o Brasil é um país atrasado. Eu te explico. Se for pegar um país africano, ele está uns 40 anos atrás de nós. E a gente olha em relação aos Estados Unidos, nós estamos 40 anos atrás dos Estados Unidos. Mais ou menos. Nós estamos falando de 40 anos de diferença. Você vai pegar um país africano, tem mais de 50. Você vai pegar qualquer um ali, dificilmente você vai pegar um que está na nossa frente. Agora, riqueza, por exemplo, de Congo. Riqueza absurda. Mas é tudo dado também. As grandes companhias, todo mundo carrega um pedaço de Congo aí. Vocês têm um iPhone? Vocês têm minério do Congo na mão de vocês. É lá do Congo isso aí. E aí, as nações, como as pessoas não têm uma mentalidade de falar, peraí, vamos defender o que é nosso, as nações vão lá, subjugam essas nações e tomam o minério deles. Pronto. Igual eu tô fazendo com a gente aqui. Quando a gente não tem a mentalidade de governo, de riqueza, de prosperidade, a gente despreza aquilo que Deus nos deu. Então o problema do Brasil é essa mentalidade miserável, essa mentalidade de escassez, essa mentalidade que nada funciona, de não acreditar em treino. Por que eu falo para vocês que o fim do Brasil está próximo? Vocês não acreditam, mas é verdade. O fim do Brasil que você conhece, do jeito que você conhece, está próximo. O reset de dinheiro vai acontecer, o reset de tecnologia vai acontecer. Eu acho que se você não estiver preparado, você vai tomar um tranco tão grande. A ideia do mundo inteiro é pagar o Bolsa Família para um monte de gente que vai ficar desempregado por causa de tecnologia. Sabe que eu tô animado? Eu tô super animado porque Apocalipse nunca foi tão lógico pra mim. Às vezes você fica pensando que é sacanagem, mas depois que eu dei uma mergulhada nesse negócio chamado Apocalipse, dei uma mergulhada, fui lá na ilha de Patmos e tudo, Deus falou tanto comigo em relação a isso, que todos os cenários parecem que estão apontando pra isso. Aí tem gente que quando ouve isso fala, então não vou fazer mais nada. Eu lembro quando eu era criança, alguém falou pra mim, você fica querendo fazer esse tanto de coisa e se Jesus voltar? Um dia um líder da minha igreja me repreendeu, porque numa reunião ele tava falando sério, Jesus vai voltar a qualquer momento. Aí ele me pegou falando pra um irmão lá, eu falei, cara, vocês têm que comprar uma chácara onde eu comprei, eu tenho uma chácara assim, assim, assim. Aí ele falou, cara, eu tô falando que Jesus tá voltando e você tá comprando chácara. Aí eu não dou conta de perder uma piada, né? Falei, cara, Jesus tá voltando, você tá nesse apartamento de 60 metros quadrados, cada um espera Jesus onde quiser, eu vou esperar na chácara. Ele ficou muito pistola. O que eu quero que você entenda? O fim vai vir de qualquer jeito. Depois que eu entendi um pouquinho mais de Apocalipse, a misericórdia de Deus pelas pessoas me invadiu. A vontade que eu tenho mesmo como ser humano é falar, mano, fecha essas contas aí. Essas contas mesmo de Instagram, de não sei o quê, bora fazer outras coisas, esquece esse povo. E como é que fica? Cada vez mais conhecendo a misericórdia de Deus e não explicar isso para as pessoas. Eu saí com a missão lá da ilha de Patmos. Vou ajudar a salvar a maior quantidade de pessoas. Mas já não era do jeito que eu tô, não. Era assim, ó. Olha como é que minha cabeça funcionava. Só vou ajudar quem quer. E aí você lê Apocalipse direitinho, calibradinho, entende o que é. A maioria não quer. Tem que convencer esses pistolas. Tem que conceber esse povo que odeia a Deus e explicar para eles que eles são imagem e semelhança de Deus e que eles precisam ativar a identidade deles, que eles precisam clarificar o propósito deles, eles precisam pensar diferente. E aí, quando você percebe lá em Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, você fala, cara, Deus está muito furioso, Deus está querendo convencer alguém. Negativo, Deus está tocando na própria glória para falar para as pessoas, se rendam, cara. Não anda no caminho do inferno, não. E aí, depois que eu tive esse entendimento, eu falei, cara, eu vou ter que investir energia para ir atrás de gente. Como eu não consegui ir atrás até do último, Deus me deu um discernimento. Você precisa formar líderes. Você precisa ir atrás de gente que é ativada e esse povo tem que carregar a mesma mensagem e abrir a boca. Então é isso que tem que fazer. O que eu quero que vocês entendam? Várias nações já deixaram de existir, tá? Mas é várias. Como a gente é um povo novo e a gente está um bom tempo sem ter guerra aqui no Brasil, você não tem medo desses assuntos. Mas para uma nação deixar de existir é muito simples. É só ela afrontar uma nação grande, a nação grande vir para cima e ganhar na guerra. Tem um código de guerra, seguir tudo direitinho e perde a nação para outra. E aí você fica olhando para a situação de, cara, por que vocês estão brigando? Aí você olha para o Irã. O Irã, antigamente, o próprio Ciro, né, do Irã, antigamente, quando era Síria, eles que libertaram o povo de Israel. Eles que tiraram o povo da Babilônia. Eles
Eles que pagaram a construção do templo. O povo era tudo amigo. Aí entram uns malucos no rolê para quebrar tudo. Aí você fala, mas por que Israel quer brigar com todo mundo? A única coisa que Israel quer é só sobreviver, mano. E todo mundo quer tirar Israel do mapa. E os caras têm uma promessa. Aí você olha pra Rússia, a Rússia quer tomar a Ucrânia. Aí você olha pro outro, a Coreia do Norte quer brigar com a do Sul. Eles ficam lá caladinhos, mas uma hora ou outra vocês vão ver o trem explodir. Você vê a China não quer aceitar Taiwan, tá separado. Quer tomar Taiwan também. Aí você olha, cada tretinha que tá tendo é muita guerra acontecendo ao mesmo tempo. Aí vai vir alguém que vai propor paz. Eu nem vou falar quem é pra não dar problema pra mim. Vou dar uma dica, vai ganhar um prêmio Nobel da Paz. Aí na hora que ganhar, você lembra. Você fala, mas não faz sentido esse cara ganhar. Pois é, na hora que ele ganhar, você lembra e sai correndo. Quando alguém falar que vai ter paz, aí você pode falar, cara, que merda, não fiz o que eu tinha que fazer, tá correndo o tempo, eu rodei. Mas o que você tá querendo mostrar pra nós? É o seguinte, nada no mundo funciona sem ser espiritual. Tudo é espiritual. Então, como a natureza, ela é trilógica, corpo, alma e espírito, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você olha pro tempo, passado, presente e futuro, pro espaço, altura, largura e profundidade. Você olha pro átomo, próton, elétron e nêutron. Tudo que você olha tem uma formação trilógica, certo? O que acontece? Tudo é trilógico. Sabendo que tudo é trilógico, o que você tem que fazer? Você tem que ser pleno no corpo, você tem que ser pleno na alma, você tem que ser pleno no espírito. Na temporalidade, você tem que ser pleno no seu passado. Ah, mas eu fiz merda, é só ressignificar, ué. Você tem que ser pleno no futuro, é só testar, ué. Testar e meter os projetos e vambora. Senão vai ser ansioso, perder a plenitude do futuro. Senão vai ser acusado, vai ficar com depressão, vai ficar com perder a plenitude no passado. Se for procrastinador, perdeu a plenitude no agora, ou seja, acabou com a sua vida. Você quer uma vida desgraçada? O problema não é o caos, o problema é você não cuidar da sua vida. Por isso está escrito aqui, ó, vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Agora, você quer o caos, não é o Lula que vai produzir o caos, é o fato de você não governar sobre o tempo, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Segundo, tem gente que fica, eu tô sem dinheiro por causa da crise. Para de mentir. Você não tá sem dinheiro por causa de crise. Você tá sem dinheiro porque você não entende nada de finanças, nada de oportunidade. Que é no caos que faz dinheiro. Quando tá tudo em paz, é difícil fazer dinheiro. Quando tá o caos, é fácil. Todo dia um fica falando pra mim. Esses dias o cara virou pra mim e falou, mano, eu queria 20 milhões na casa, paga 14. Eu falei, mas já que baixou demais, eu quero pagar 8. Como assim, baixou de 20 pra 14? Você acha que eu tô doido? Cara, o caos é simples demais de fazer dinheiro. O que acontece? Se vocês não tiverem aliançados com pessoas, com grupos que aguentam o tranco, você não vai aguentar, mano. Mas você quer que a gente fique com medo? Pelo que eu tô sentindo, você tá com medo por outros motivos. A revolução da IA já te provou que vai dar tudo errado, sim ou não? Então você tá esperando o quê pra dominar o negócio? Tá esperando o quê pra pôr uma IA pra trabalhar, pra pôr dinheiro no seu bolso? Aí, o que você tá esperando pra criar um prompt ou criar um funcionário digital pra te bancar? Aí você fala, cara, mas nós não temos acesso a isso. Eu tô te falando que tem como. Anda com quem entende que você vai pegar um negócio, pôr no colo e falar, é assim que faz. É o seguinte, o que você precisa? Você precisa de uma coisa muito simples. Você precisa de estar perto de gente que sabe passar pelo que você tá passando, que a gente vai passar. Você precisa andar com gente que tem um propósito que é mais forte que o seu, pra você fortificar o seu. Você precisa estar perto de gente que tem identidade ativada, que aí você vai aprender a ativar a sua. Você precisa, então, descobrir o que te trava. A maioria de vocês, dá pra sentir na energia. São pessoas do bem, são pessoas honestas, mas que às vezes fala, cara, por que meus treinos não dão certo? Não dá certo porque você não tem uma edição do seu lado funcionando. As coisas que funcionaram muito bem na minha vida foi porque eu tava do lado de gente que tava funcionando. Posso falar? O Brasil quebrando é porque o povo quebrou primeiro. Empresas não quebram, quem quebra é o dono. Países não quebram, quem quebra é o povo. Governos não quebram. Eles criaram lei de responsabilidade fiscal, mas eles não cumprem. Eu adorei uma entrevista do Warren Buffett, falou o seguinte, o que você acha do parlamento e tal? Ele falou, faz o seguinte, você acha que eles dão conta de resolver esse déficit fiscal dos Estados Unidos? Ele falou, é simples, cria uma lei e põe eles. Se eles dentro de uma legislatura não conseguir cumprir o déficit fiscal, coloca todo mundo inelegível automaticamente. Você vai ver eles trabalhar sem brigar, eles acordar todo dia, vai resolver o problema da conta pública, déficit de trilhões. O que a gente produz de riqueza num ano é o que os Estados Unidos têm de déficit, pra você ter uma noção. Ou seja, o buraco de dívida dos Estados Unidos é maior que a riqueza do Brasil inteiro, que a gente produz em um ano. Resumo, se você é treinado pro caos, não existe caos. Então fala com a boca assim, ó, quem treina o caos, não tem caos. Então se eu treino o pior, eu adoro essa frase, e eu falo direto, se você treina o pior, você vai viver o melhor. Só que se você não treinar por medo, você vai, na hora que precisar, você vai ficar apavorado. Quem conhece de gente, não apavora com gente. Quem conhece de negócio, não apavora com negócio. Quem conhece de dinheiro, treina dinheiro, vai apavorar com dinheiro? Não apavora. Por que a gente tá com um sistema um pouquinho falido e eu acho que vai dar um tranco? Porque a gente, como povo, não tem emocional para suportar o tranco que nós vamos passar. Ou a gente multiplica o mais rápido possível a cabeça da liderança desse país, ou então a gente vai ter um problema gravíssimo. Nós não vamos conseguir superar esse negócio. Aí o que acontece? Essa aqui é a coisa que você não pode desejar nunca, mesmo se você tiver com raiva de rico. Nunca deseje que o rico vá embora. Eu vou contar um segredinho pra você. Talvez uns 200 mil milionários vão embora
embora do Brasil nesses próximos 2 anos. E isso acontecendo é terrível. Talvez você não esteja nas mesas que eu estou sentado, mas só está piorando as conversas. Quando vários fundos começam a vender prédio e ativos imobiliários num valor completamente inferior à realidade ou o que eles pagaram, é um alerta de desespero financeiro. Significa que todo mundo quer liquidar, aí cria um movimento no mercado negativo, todo mundo começa a liquidar o patrimônio no valor abaixo do que comprou, para ter o dinheiro, aí cria uma onda negativa, todo mundo começa a reproduzir a mesma coisa, para todo mundo ter liquidez e comprar coisa mais morta ainda. E outro grupo pega esse dinheiro e vai mandar embora para a economia forte, que a nossa economia não é forte. Nunca saiu tanto dinheiro desse país, nunca. Você vê 100 mil, 200 mil milionários indo embora do país, o emprego, imposto. Você vê os bobos, vamos aumentar imposto sobre grandes fortunas. É só baixar a despesa do governo. Pelo contrário, você tinha que ter uma placa, atraiu riqueza para cá, dá oportunidade para quem é de fora e vir gente para cá, porque se o dinheiro não estiver aqui, o dinheiro estiver em outro lugar, a gente tá perdido. O que é mais fácil para todo mundo? O mais fácil para todo mundo é ficar mandando dinheiro para fora. E aí o que acontece? Uma pessoa em sã consciência não quer construir mais nada. Vários amigos que eu falando, mano, como é que você tá mexendo com a obra desse tamanho? Como é que você tá mexendo com um prédio? Eu te vi pegando outro prédio. Como é que você faz isso? Mano, eu acredito nesse lugar. Eu só não acredito nas pessoas. E você tem que me ajudar. Porque o nosso problema não é o lugar. O nosso problema é a mentalidade. Então, eu não tô falando nada pra te apavorar, mas treina pro caos logo. Tem gente que não é treinado pro caos. Por isso que casamento dá um tranco, larga. Empresa dá um tranco, quebra. Casamento dá um tranquinho, largou. Qualquer pessoa faz qualquer coisa com você é de cristal ou de açúcar. Você já acaba com a amizade. A amizade de verdade é depois do caos, moço. Vocês que ficam chamando alguém de amigo, o amigo não passou pelo caos, não faz sentido. Tem que passar pelo caos todo mundo. Não faz o mínimo sentido. Então, se nós estamos de mal a pior, acelera logo pra você não ficar nessa besteira. Porque as circunstâncias não podem dominar mais. Minha sugestão para todo mundo, vai treinar o caos em tudo que você puder. Na questão de dinheiro, na questão matrimonial. Nós não estamos lá na Bíblia falando assim, ó, os últimos dias as pessoas elas vão esfriar no amor? Tá escrito ou não tá escrito? Nos últimos dias as pessoas iam implorar por conhecimento. Tem o chat GPT ainda não dá conta de achar o negócio. Em Oséias 4:6 fala, meu povo padece por falta de... E aí João 8:32 fala, conhecereis a verdade. E a verdade vos... Lá não falou aprendereis a verdade. Lá falou é para conhecer a verdade. Tem um sujeito aí, é uma pessoalidade. É conhecer alguém. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. A vida, aí peraí, então nós estamos falando de uma pessoa. Se eu conheço uma pessoa, eu estou em paz. Conheci a verdade, estou liberto. Quem não conhece, vive no caos. Vive preso, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Um protocolo básico para todo mundo aqui. Larga esse celular. Vai dormir. Não comece o dia igual um idiota. Vá desfrutar primeiro. Todo mundo fala assim, ó. Eu começo o dia desfrutando. Se você fizer diferente, você vai aniquilar com a sua vida e com a sua família. Primeiro você desfrute, que o desfrute é o ouro da alma, é a riqueza da alma. Se você não estiver desfrutando, você vai acordar doido. Tem que arrumar dinheiro. O dinheiro não vai vir se você começar falando dele. Começa desfrutando, vai devagar. Dormir preocupado, você vai acordar preocupado. Eu durmo sorrindo. Que jeito que eu acordo? Rindo todo dia. E eu sei que seu cérebro fala, mas ter dinheiro é tempo demais. Eu não posso falar o que eu tenho vontade do fundo do meu coração para falar? Eu não tô nem por dinheiro, mano. Se eu não tivesse uma missão eterna, eu só queria pescar. Mais nada. Eu tenho uma mulher simples, meus filhos já não é simples, eu não posso falar por eles. Pela minha esposa eu posso. Ela não tá nem aí pra isso também. Zero. Eu conheço o coração dela. Conheço desde os 15 anos de idade. Nada de dinheiro ia fazer falta pra ela. Se não tivesse só uma rocinha, uma vara de bambu pra eu pegar pacu no milho, acabou. Tô nem pra mais nada. Tivesse uma vaquinha pra fazer um queijo, requeijão. Um requeijão, um queijinho, tava bom demais, que eu não bebo leite. Tivesse uma hortinha, um pomar. Já tá pedindo demais, né? Se tivesse uma vidinha natural, sem Instagram, sem ninguém, ia nem lembrar de Lula. Mas aí, nós ia estar em paz nesse lugar e ia vir os fiados do MST pra tirar nossa paz lá. Então por isso nós temos que lutar, mano.